Olá, eu sou o Júlio e você está no espaço do Minuto a Minuto Melhor. O tema dessa vez é o incrível poder mental, a maneira como pessoas mentalmente fortes usam suas mentes. Ao observar o mundo ao nosso redor, podemos ver que há pessoas com mentes fortes que não se abalam facilmente. E por outro lado, há aquelas que ficam ansiosas ou deprimidas com coisas pequenas. Muitas pessoas estão no meio desses extremos. Se você tivesse que escolher entre os dois, sem dúvida escolheria uma mente forte, não é mesmo? Então qual é a diferença entre pessoas com mentes fortes e aquelas que não têm? Na verdade, a maioria das pessoas com mentes fortes tem uma maneira única e diferente de pensar, em comparação com as pessoas comuns. Continuando com esses pensamentos, eles construíram mentes fortes que não se quebram. Portanto, dessa vez, vou apresentar cuidadosamente 3 maneiras pelas quais as pessoas com mentes fortes usam suas mentes. Quando você fortalece sua mente, pode renascer enquanto ainda está vivo. Não apenas se tornará mais resistente ao estresse, mas também verá um aumento na confiança, coragem e motivação. Você não se importará mais com o que os outros pensam e poderá viver autenticamente. Fortalecer a mente pode causar uma mudança dramática na vida. Então, por favor, continue assistindo até o final. Vamos lá? Vamos explorar como as pessoas com mentes fortes usam suas mentes. A primeira maneira é avaliar a si mesmo. Pode parecer súbito, mas este é um ponto crucial. Todos se preocupam com avaliações, mas existem 2 tipos: a avaliação de si mesmo e a avaliação dos outros. Em resumo, as pessoas que vivem com base na avaliação de si mesmas fortalecem cada vez mais suas mentes. Por outro lado, aqueles que vivem com base na avaliação dos outros enfraquecem cada vez mais sua mente. Para entender melhor, há uma pergunta simples, então por favor, pense nisso. A pergunta é: você entraria sozinho em uma churrascaria? O que acha? Provavelmente, muitos acharam um pouco difícil, não é mesmo? Por que é difícil ir sozinho a uma churrascaria? A razão é simples. Você pode se sentir julgado pelos funcionários ou outros clientes, pensando que você é uma pessoa solitária ou algo do tipo. Sim, é isso mesmo. Assim que nos preocupamos com a avaliação dos outros, nosso coração se enche de medo. Mesmo não fazendo nada de errado, nos sentimos assustados. Portanto, mesmo que você queira, não consegue entrar sozinho em uma churrascaria. Esse tipo de comportamento, baseado na avaliação dos outros, é chamado de eixo externo. Viver dessa maneira torna as pessoas cada vez mais tímidas. Por exemplo, assim que pensamos no que os outros vão pensar de nós no karaokê, ficamos com medo de cantar em público. Ao pensar no que os outros estão pensando durante uma apresentação, o corpo fica tenso instantaneamente. Você quer usar um vestido bonito, mas acaba comprando roupas discretas como de costume, preocupada com o que os vizinhos vão pensar. Mesmo que 10 pessoas elogiem a mudança de penteado, basta uma pessoa criticar para você perder a confiança. Tornar-se temeroso de encontrar pessoas, se você é gentil, é rotulado como intrometido, o que faz com que tenha medo de ser gentil com os outros. Se você fica preocupado com o que os outros pensam e tenta ler as expressões faciais durante uma conversa, suas palavras podem travar. Viver com base na avaliação dos outros leva a tornar-se cada vez mais tímido, perdendo a capacidade de viver autenticamente. Então, o que acontece quando alguém vive com base na avaliação de si mesmo? Um exemplo claro disso é Eiichiro durante sua carreira ativa. Houve momentos em que ele fazia uma expressão frustrada, mesmo depois de acertar uma rebatida, e outros em que ficava feliz depois de um strikeout. Para Eiichiro, o critério de avaliação não era o resultado ou a opinião dos outros, mas sim se ele mesmo estava satisfeito. Isso é exatamente viver com base na avaliação pessoal. Mesmo sendo humano, Eiichiro ficava feliz com os aplausos dos fãs e chateado com as vaias. No entanto, de forma curiosa, quando você vive de acordo com sua própria avaliação, gradualmente deixa de se importar com a avaliação dos outros. O que dizem de você deixa de incomodar tanto. Sobre as vaias intensas que recebeu, Eiichiro comentou em uma entrevista: "Não me importo com isso.
Quando você vive com base na avaliação pessoal, acaba se tornando incrivelmente forte no final. Hideki Matsui também compartilhou pensamentos semelhantes. Não posso trapacear, porque estou observando. Não importa se as pessoas me elogiam, ficam bravas ou me criticam, isso não importa. Minha avaliação é feita por mim mesmo. Por manter essa atitude, gradualmente deixo de me importar com a avaliação dos outros. Foi assim que pude permanecer confiante mesmo nos grandes palcos da Major League Baseball. Além disso, falando um pouco sobre mim mesmo, sinto muito constrangimento, mas tenho feito a coleta de lixo nas ruas do bairro por cerca de 10 anos. No entanto, quando comecei a fazer isso, ficava paranoico pensando se as pessoas ao meu redor pensariam que eu era sujo ou um falso moralista. Por isso, eu pegava lixo secretamente, onde ninguém estava olhando. Um dia, enquanto lia um livro, me deparei com essas palavras de Morimitsu Mori. Se você está fazendo algo bom, faça com mais orgulho. Essa frase me fez refletir. Estava fazendo algo bom, mas por que estava pegando lixo como se fosse um ladrão? Isso é claramente viver de acordo com a avaliação dos outros. Desde aquele dia, comecei a pegar lixo de propósito em lugares movimentados. Dizia a mim mesmo que estava fazendo algo bom, mesmo que fosse constrangedor. No início, ainda era envergonhante. Eu simplesmente não conseguia evitar pensar no que as pessoas estavam pensando. No entanto, após 1 mês, 2 meses de persistência, comecei a me acostumar gradualmente, e as opiniões das pessoas deixaram de me incomodar. Isso, de alguma forma, afetou não apenas a coleta de lixo, mas também minha vida cotidiana, onde as avaliações dos outros não me afetam. Por exemplo, quando compartilho informações online, ocasionalmente recebo comentários claramente maliciosos e hostis. Quando lia esses comentários, costumava ficar muito abatido no passado, mas agora, honestamente, não me importo mais. Não estou fazendo nada de errado, então deixo que aqueles que querem falar falem, não me abalo mais. O fato de eu ter alcançado esse estado também é graças à coleta de lixo. Por ter aprendido a pensar nas coisas com base na minha própria avaliação, minha mente também se fortaleceu. Preocupar-se com a avaliação dos outros é um instinto gravado no gênese humano. No entanto, viver apenas de acordo com esse instinto enfraquece cada vez mais o coração. Aqueles que decidem avaliar a si mesmo no meio da vida são os únicos que podem adquirir uma mente forte que não é afetada pela avaliação dos outros. Mesmo que alguém ria de você no karaokê, ok se você se divertiu. Se você gosta do seu penteado e moda, ok. Claro, mesmo ao fazer churrasco sozinho, desde que pague corretamente, ok se você comer gostoso sem se importar com os olhares alheios. Se o seu vídeo no YouTube não recebe nenhum like, ok se você gosta de postar. Quando fala com alguém pela primeira vez qualquer coisa, ok, desde que seja respeitoso. Se você não fez nada de errado, ok, e qualquer coisa é aceitável. Não importa o que os outros digam. Se está bem para você, então ok. Agindo assim, seguindo a avaliação própria, seu coração eventualmente se fortalecerá. Claro, no início requer coragem. Se cultivar o hábito de pensar de acordo com a sua própria avaliação, acredito que poderá obter uma mente forte que não é influenciada pela avaliação dos outros. Dito isso, continuemos com a segunda maneira como pessoas com mentes fortes usam suas mentes. Utilizar palavras assertivas. Em suma, o uso de palavras assertivas altera o cérebro, gradualmente fortalecendo a mente. Por outro lado, ao usar palavras de desânimo, altera o cérebro, gradualmente enfraquecendo a mente. O que isso significa? Trabalho de novo hoje. Ah, que chato, complicado, que droga. Oh, estou cansado. Se você constantemente expressa palavras negativas como essas, os níveis do hormônio do estresse, o cortisol, aumentam significativamente. A concentração interna do cortisol não diminui. Isso leva à toxicidade do cortisol e a parte do cérebro chamada hipocampo gradualmente diminui. O hipocampo é responsável pelo processamento do hormônio do estresse. Portanto, quando encolhe, o controle emocional se torna difícil, resultando em uma fragilidade mental. Isso pode levar à ansiedade por coisas pequenas, irritação, desistência rápida e assim por diante. Pior ainda, em casos graves, as emoções de interesse e prazer desaparecem, podendo levar à depressão. Portanto, usar palavras de desânimo enfraquece a mente. Em contrapartida, dizer "vamos lá"
Vou resolver isso rapidinho, mostra que você está tranquilo. Está tudo bem, com certeza vou conseguir. Foi uma boa experiência. Quando você usa a palavra de determinação ao sentir estresse, o hormônio da juventude, o DHEA, é secretado em grande quantidade. Isso leva à reorganização de circuitos neurais na região do córtex pré-frontal, tornando-o mais resistente ao estresse. Isso é chamado de imunidade ao estresse. E quanto mais você usa a palavra de determinação quando sente estresse, mais o cérebro se torna resistente ao estresse. Nunca ouvimos um atleta expressar ansiedade antes de uma competição, não é mesmo? A razão pela qual os atletas suprimem palavras de desânimo e usam constantemente palavras de determinação é algo que vocês, que acompanharam até aqui, já devem ter percebido. Exato. Eles usam palavras de determinação para secretar o DHEA, construindo assim um cérebro resistente ao estresse. Há uma razão profunda para isso. No início, mesmo que seja um blefe, está tudo bem usar palavras de determinação. Supere a vontade de dizer que chato e vá em frente. Vamos lá? Supere o sentimento de derrota e, ao contrário, sinta a chama se acender. Supere a sensação de nervosismo e a empolgação começa a surgir. Mesmo que seja um blefe, o cérebro está gradualmente mudando e, eventualmente, isso se torna genuíno. Após 3 meses de persistência, você será completamente diferente do que era antes. Acredito que chegará o momento em que você perceberá isso. Portanto, a última maneira como pessoas com mentes fortes usam suas mentes é acreditar que todos têm momentos difíceis na vida. Em suma, aqueles que acreditam que todos passam por momentos difíceis se tornam mais resistentes ao estresse. Pessoas que pensam que estão sofrendo sozinhas aumentam o estresse em 2 ou 3 vezes mais. Para ilustrar isso, há uma história de Buda que é fácil de entender. Kissa, uma jovem mãe, perde seu filho pequeno repentinamente devido a uma doença grave. Em pânico, ela corre até Buda e pede: "Por favor, traga meu filho de volta à vida." "Entendo. Traga-me um punhado de mostarda, mas pegue-o apenas de uma casa onde nunca houve mortes." Apressada, Kissa volta para a vila e percorre as casas. "Tenho mostarda, mas minha mãe morreu no ano passado." "Sinto muito. Meu avô faleceu há 3 anos e a minha filha há 10 anos. Embora todas as casas tenham mostarda, ela não encontra uma única casa onde não tenha havido mortes." Foi nesse momento que Kissa percebe. Ela pensava que era a única a sofrer, mas não era verdade. Todos enfrentam momentos difíceis na vida. Mesmo que ela tenha frequentado muitos funerais, ela percebeu que as famílias também passaram por momentos muito difíceis. Ela não sabia. Naquele momento, o pânico de Kissa se acalmou e ela recuperou a compostura. E assim, ela se tornou discípula do Buda. Os seres humanos tendem a subestimar o sofrimento dos outros, mas sentem seu próprio sofrimento intensamente. É fácil pensar que estamos sofrendo sozinhos, e é exatamente essa percepção de que estamos sofrendo sozinhos que amplifica o sofrimento 2 ou 3 vezes mais. No entanto, na realidade, todos enfrentam experiências tão difíceis quanto as nossas. A pessoa que trabalha no caixa do supermercado, aquele senhor que ria no banco do parque, todos, em algum momento, passaram por frustrações, desilusões, falhas, a perda de pessoas queridas e experiências tão dolorosas quanto as nossas. E atualmente, todos estão vivendo com alguma preocupação. O guarda de trânsito que balança a vara durante o tráfego de sentido único pode estar fazendo isso porque sua empresa faliu, e ele teve que aceitar o trabalho de guarda de trânsito. Ele pode estar com dor nas costas, mal consegue ficar em pé. Quando chega em casa, pode estar correndo de um parente para outro para juntar dinheiro para a mensalidade escolar dos filhos. Talvez ele queira mostrar pelo menos uma flor de cerejeira para sua mãe acamada e tenha levado uma única flor de cerejeira para perto do travesseiro dela, expressando um sentimento comovente. Quando realmente entendemos que todos enfrentam dificuldades na vida, assim como Kissa, nossas próprias preocupações e sofrimentos diminuem. Um coração forte que não se abala por pequenas coisas se torna acessível. Mesmo que seja apenas por um dia, experimente. Aquela pessoa também passou por experiências tão difíceis quanto as suas. O chefe teimoso também está vivendo com alguma preocupação.
Ao pensar assim sobre os outros, você deverá sentir que suas próprias preocupações e sofrimentos diminuem. E assim, a coragem de enfrentar o estresse também começará a surgir. Vamos fazer um resumo? As 3 maneiras de usar a mente das pessoas com forte mentalidade que apresentei são: avaliar a si mesmo, usar palavras assertivas e acreditar que todos enfrentam dificuldades na vida. Todas elas têm efeito dramático, mas assim como no treinamento físico, uma mentalidade forte não é algo que se conquiste de repente. Assim como na musculação, pode não haver mudanças perceptíveis em uma semana ou mais, mas se continuar por um longo período, certamente haverá mudanças. O eu de 3 meses atrás é totalmente diferente do eu de agora. Se você puder perceber isso, a jornada adiante se tornará muito divertida. Além disso, ao fortalecer sua mentalidade, seu trabalho, hobbies e relacionamentos se tornarão mais satisfatórios. Acredito que a vida como um todo se tornará emocionante e empolgante. Então por hoje, ficamos por aqui. Agradeço a todos por assistirem até o final. Gostaria de encerrar expressando minha gratidão a todos vocês. Muito obrigado.